Olá, galerinha! Bem-vindos à nossa aula de redação. Pode chegar, é o momento de revisar e nós vamos revisar o caderno mais importante do Enem. Claro que vocês devem ficar confusos porque cada professor diz o quê? Que o caderno dele é o mais importante, né? Olha, mas é verdade, anota aí. Todos os cadernos são importantes, mas redação acaba ocupando um espaço aí um pouco maior, já que ela vale 1000 pontos no Enem. E dependendo do curso que você escolher na universidade, ela pode ter peso 2, ou seja, aquela nota será multiplicada por 2, depois dividida, e aí vem uma média, tá bom? Então, sim, redação é muito importante. Tem outros detalhes que também fazem da redação muito importante e a gente também vai ver hoje nessa aula, tá bom? Pega o caderno, pega a caneta, é hora de estudar. E aí deixa o celular já preparado para foto, para print, né? Para você poder fazer aí o seu aporte para estudos posteriores, tá bom? Vamos lá? Na última aula nós estudamos sobre a estrutura do Enem. Vimos a importância de fazer a leitura, né, dos textos motivadores. Vimos também a importância de ler os gráficos, é isso mesmo. Os gráficos que são colocados para a compreensão da proposta, tá bom? Começamos a falar sobre as 5 competências do Enem. E hoje eu vou retomar deste ponto, tá bom? Olha só, gente. O quadro que vocês estão vendo, ele mostra as 5 competências do Enem para redação. Como assim, professora? Em outubro, o MEC disponibiliza a cartilha de redação para os estudantes. É um PDF, nele vem exemplos de redação que foram nota máxima, 1000, e vem também as competências, que são as 5 competências que os corretores usam para avaliar o seu texto, e vem comentários aí sobre como você pode melhorar a sua escrita, dicas, viu? Para escrever, tá bom? Em outubro, então, vocês podem ficar aí atentos, né, às redes aí do Ministério da Educação, porque eles vão publicar esse documento. Este que vocês estão vendo foi publicado ano passado, tá? E aqui mostra-se as competências que vocês devem apresentar. Então, olha só, a nota do Enem ela é aferida por 2 corretores. Então, um professor corrige sua redação e um outro professor também corrigirá. Eles 2 não conversam sobre isso. Cada um corrige a redação lá no seu computador, depois o sistema compara as notas e verifica se há necessidade de um terceiro corretor ou se ali pode já definir a nota, tá? Então, o que vai acontecer? Para a correção, eu não posso simplesmente seguir as regras da minha cabeça. A banca, que é a Fundação Getúlio Vargas, ela determina essas 5 competências para ajudar no processo de correção em larga escala, como no caso da redação do Enem. A competência 1. Na competência 1, verificamos se você domina o vocabulário formal da língua portuguesa e também se você tem um bom vocabulário. Então, é super importante estudar sinônimos, estudar palavras do vocabulário formal para que no Enem você mostre que domina esta competência. A nota nesta competência vai de 0 a 200, sendo 0 uma nota muito ruim e 200 uma nota de excelência, tá bom? Já na competência 2, nós vamos verificar três itens. Primeiro, nós verificamos se você usou a frase temática dentro do texto. Isso é importante, tá? Para poder mostrar que você, de fato, compreendeu a parte inicial ali, tá? Do texto. Segundo, verificamos se o seu texto é do tipo dissertativo argumentativo. Se ele aborda o assunto e, claro, tem uma opinião, né? Uma tese. A competência 3, ela verifica se você conseguiu selecionar, organizar, relacionar os argumentos que você escolheu para o seu texto. Já a competência 4, ela vai verificar o uso dos operadores linguísticos, também chamado de mecanismos, né, linguísticos. Então, ela verifica se você consegue conectar as frases, os períodos,
até os parágrafos. E essa competência, assim como as outras, ela também vai de 0 a 200. Sendo 0 uma nota ruim, você não conseguiu demonstrar, e sendo 200 a nota máxima, você conseguiu mostrar a sua capacidade na escrita em relação a essas competências. A competência 5, que também é super importante, ela avalia se você conseguiu apresentar uma proposta para resolver a problemática abordada. Essa proposta, ela precisa respeitar os direitos humanos. Ela também vai de 0 a 200. Como vocês devem ter percebido, as 5 competências vão de 0 a 200. E é a soma dessas competências que gera a nota 1000. Se um corretor atribuir 1000 a uma redação, o outro corretor precisa também atribuir 1000 para poder sair 1000 no boletim. Mas se acontecer de um corretor atribuir nota 1000 e o outro 960, o próprio sistema faz uma média e vem a nota 980, tá bom? Essas competências, elas podem ser visualizadas no site do MEC também, ou no material da cartilha do participante, né, de redação aí, como eu comentei com vocês, tá bom? Bom, como eu falei também para vocês, a gente precisa verificar situações que são comprometedoras em relação ao meu texto. Como assim? Gente, tirar 1000, nossa, é o máximo. Vou tirar a nota máxima, vou me esforçar muito bem. E você, de fato, é capaz. Estude, faça a sua parte, busque aí praticar e sim, você vai concorrer à nota 1000. Mas é muito importante saber os critérios que levam uma redação a receber a nota 0, para nunca acontecer com você, tá bom? Vamos observar aqui, gente, olha só. Que situações levam o aluno a receber a nota 0? Primeiro, fuga total do tema. Segundo, não obediência ao tipo dissertativo argumentativo. Gente, nada de música, não faz poema, não é o momento do texto narrativo. O seu texto precisa abordar o assunto que foi dado lá, né, que será dado na prova do Enem, e você precisa se posicionar. Outros gêneros textuais são trabalhados na escola, e sim, você pode se tornar um escritor daquele gênero, mas no Enem o gênero já é determinado, né, gente, ali, por favor. O gênero é redação acadêmica, a tipologia é dissertativa argumentativa, então vamos aí nos prender a essas informações, gênero e tipo textual, tá bom? Sobre a extensão, gente, para o texto não ser zerado, você precisa escrever no mínimo 8 linhas, tá? 8 linhas de texto. Outra situação é que textos onde nós lemos um excesso de cópia dos textos motivadores ou do caderno de questões, ele também receberá nota 0. Há uma diferença entre cópia e paráfrase. Na cópia, o aluno transfere exatamente o que está escrito no texto para a sua proposta de redação. Gente, mas concorda comigo, se copiou, você não mostrou competências, você apenas copiou. Então, de fato, não tem o que ser avaliado. É diferente de paráfrase. Sim, paráfrase, você estudou aí no seu ensino médio, e a paráfrase acontece quando eu leio um texto e eu escrevo com as minhas palavras, a partir da minha compreensão, o que eu entendi. E sim, a paráfrase pode ser feita, tá? Paráfrase e cópia são coisas diferentes, tá bom? Ok? Professora de português falando coisa, hein, gente? Não, gente, são itens diferentes, tá bom? Gente, continuando. Impropérios. Pessoal, não pode colocar a palavra de baixo calão na redação não, hein, meu povo? Por favor, hein? Continuando. Números e sinais gráficos. Os números só podem aparecer na redação se eles estiverem associados ao texto, tá bom? Nada de colocar um número aleatório ali, porque sim, isso leva a 0. E sinais gráficos? Também não. O gênero e o tipo textual escolhido para a redação do Enem não permite essa configuração, tá bom? Parte desconectada do texto. Eu sei que vocês já ouviram falar daquela redação do miojo. Não faz essa cara, não. Olha só. Tempos atrás, há muito tempo atrás, alguém fez essa brincadeira de escrever parte da redação, depois colocar uma parte da receita do miojo e continuar escrevendo a redação. Isso é uma parte desconectada. Entendemos que o aluno não levou a sério e, por isso, pelas regras atuais, a redação, se acontecer, será zerada. Mas não é seu caso, que você estudou, você vai fazer uma redação séria, hein? Presta atenção.
Outra situação que leva a nota zero é se você assinar o seu nome em local indevido. Existe um espaço na prova para você colocar seu nome. Então, por favor, não assine em local inapropriado, tá bom? Também não se pode avaliar texto escrito integralmente em língua estrangeira, nem inglês, nem espanhol. A regra é língua portuguesa, certo? Folha de redação em branco também gera nota zero e texto ilegível também. Gente, não existe isso de a letra ser bonita, tá? Se a sua letra for bonita, parabéns para você. Mas existe a letra legível. Tem que ser legível, sim. E outra coisa que eu quero te contar. A letra cursiva é válida para a redação do Enem. Mas aquela letra em caixa alta, né, a letra bastão, ela também é. Então, se você tem aquela letrinha e sofreu por longo tempo achando que não poderia escrevê-la na redação do Enem, olha só, viu? Essa aula já começa a valer mais a pena ainda. Porque a sua letra, sim, ela pode ser usada lá para você escrever a sua redação do Enem, tá? Como vocês viram aqui na imagem, há uma notícia veiculada sobre os casos que geraram, né, nota zero aí na redação do último Enem. Gente, foram 43.391 pessoas que deixaram a redação em branco. Isso pode acontecer por vários motivos. Anote aí. A pessoa se perder no tempo. Você tem um tempo para fazer sua prova e fazer redação. Se você se perder no tempo, pode acontecer de não dar tempo de você fazer redação e o tempo da prova se encerrar. No quadro onde você vai estar fazendo a prova, haverá um contador de tempo. Fique atento, não vá perder o tempo de prova. Segunda situação, são alunos que têm ali, diante da proposta, alguma dificuldade e eles acabam não conseguindo escrever. Então, continue assistindo às aulas, você não vai entrar nesses índices, tá bom? Outras situações também levam a nota zero, como essas que eu citei aqui para vocês. Citei para você saber porque você vai ficar super atento para não entrar para esses índices aí, tá bom? Eu trouxe para vocês alguns exemplos, a gente vai ver rapidinho, tá? De situações que, sim, receberam nota zero. O texto número 2, que vocês estão vendo uma numeração ali em cima, né? É o exemplo. Vocês vão perceber que tem um número em cima e está marcado em amarelo. Esse texto recebeu nota zero. O motivo? Esses números não estão dentro do corpo do texto, não fazem parte da discussão. É sim uma parte fora ali e zera o texto todo. Na redação que vocês estão vendo esse desenho, né? Inclusive, gente, o desenho ficou muito bem feito. Também foi zero. Os motivos para esta redação ter tirado zero, recebido zero, foram alguns. Primeiro, o texto escrito aí é um texto narrativo, tem uma historinha, há falas de personagens dessas duas meninas que foram aí caricaturadas, né, pelo estudante. Amei o desenho, mas é zero, tá? Então não brinque não. Se você quer desenhar, se você tem habilidades nessa área, há outras plataformas que você pode, né, mostrar suas habilidades. Tem um caderno de desenho, a própria escola tem projetos. Então, no Enem, não faça isso lá na redação. A primeira redação que vocês estão vendo, no canto superior, ela tem a data e uma rubrica. A data ali é o dia do Enem, que a pessoa registrou, no dia que ela fez o Enem. Por isso, ela não tirou zero, mas pela rubrica sim, gente. Nada de assinar o nome em local inapropriado. Já o texto maior que vocês estão vendo, que é o exemplo 17 da cartilha de corretores do Enem, que foi publicada na internet pelo MEC, é um texto que ele tem uma seta, né, direcionando ali uma emenda que este aluno fez. E não, gente, ele não vai receber a nota zero, tá? Por quê? Professor, esta seta não configura como um desenho? Na verdade, esta aí não, porque a seta foi usada pelo aluno para mostrar como a leitura deveria fluir, porque ele errou, ele riscou, em cima colocou a parte adequada, fez a seta identificando a substituição e ok. A prova do Enem não é feita com corretor nem lápis. Então, o que você faz quando você erra? Primeiro, você mantém a dignidade, você faz um traço simples e aí você escreve aquilo que é o correto, tá? Normalmente, escrevemos na frente, né? Ali na linha à frente de onde você errou. Não usa parêntese para marcar erro não, tá bom? Só risca mesmo, como eu falei anteriormente. Só o que acontece? Tem uma galerinha que revisa o texto depois que terminou. E aí, depois que terminou de escrever, ela verifica que errou uma palavra. E aí, gente, vem aquele impasse. E agora? Eu vou riscar essa palavra? Ou vou deixar ela aí sabendo que eu errei na hora da escrita? Você sabe que errou. Quando se risca a palavra,
O texto já foi passado a limpo. Aí o que que você conclui? Caramba, não tem como escrever à frente. E agora? E agora você pode fazer o que este aluno fez. O ideal é você organizar o seu texto bem bonitinho. Mas a verdade que eu tenho para contar para a tua vida é, se você errou e riscou, e depois colocou a palavra correta, não há motivo para desconto. Isso é esperado pela banca, tá? Gente, esse aí errou um pouquinho, né? Acho que ele estava um pouquinho nervoso. Mesmo assim, ele perdeu um pouco de nota por outros fatores, mas não por ter feito correções ao longo do texto, tá bom? Esta aula tá valendo a pena, não tá não? Muito bem. Gente, vamos às instruções? Quando você chegar lá para fazer sua redação, em novembro, haverá essas instruções no caderno, tá bom? Primeiro, o rascunho deve ser feito em local apropriado. Sim, tem uma folha para rascunho. Tem gente que usa para fazer ali algumas anotações, faz o rascunho em formato de tópico e depois passa limpo na folha oficial. O que nós corrigimos, os corretores corrigem, é o texto, né, que você colocou na folha oficial. Então, o rascunho é seu. Se você fazer aquele rascunho bem organizado, ótimo, isso não aumenta nem reduz sua nota, tá? Só uma maneira de você se organizar. E se você fazer aquele rascunho que parece um mapa de geografia, aquele que vai subindo pela lateral, e você coloca seta, 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 e depois você não consegue explicar para ninguém o que você escreveu ali, é o seu rascunho, a gente não avalia aquela parte, então o que importa é o que você transcreve para a folha oficial, tá bom? Rascunho é seu, fique à vontade, só não vai comer um pedaço, por favor. O texto definitivo deve ser escrito em caneta preta, caneta com tinta preta. Gente, caneta preta, pronto. Compre as suas canetas pretas, guarde aquela que você ganhou e no dia da prova você leva. Só pode caneta preta, está no edital. Terceira orientação, a redação que apresentar a cópia vai receber nota 0, nada de cópia. Textos que receberão nota 0. Aliás, gente, se a pessoa fizer cópia e ela escrever partes do texto dela, a parte de cópia vai ser desconsiderada e a gente vai ter que corrigir o restante. Mas a nota fica baixa, então não é legal não, tá? Aí vem situações que tiram 0, né? E eles colocam lá na prova para você ficar atento. Escreva mais de que 7 linhas, não fuja do tema, não fuja do tipo textual, que é o dissertativo argumentativo, e não apresente parte desconectada do tema. Nada de fazer uma gracinha com uma receitinha do miojo ali, porque com certeza você vai ser penalizado pela nota, tá bom? Essa informação que eu acabei de dar para vocês também está na cartilha que eu comentei, tá? Então, quem não conseguiu fazer o print, volta na aula na nossa plataforma ou acesse o documento que foi liberado aí pelo Ministério da Educação, tá? Deixa eu te contar outras coisas. O tema da redação, ele vai estar na prova. Então, quando você chegar lá, o tema já estará lá. Você não precisa tirar um tema da sua cabeça. Do tema, você vai construir uma tese. Aí sim, galerinha, a tese é com vocês, tá? Meu povo, a tese é construída pelo próprio aluno, certo? Só que para construir a tese, eu preciso que vocês considerem uma associação. Primeiro, vocês vão observar a frase temática. Segundo, vocês lerão os textos motivadores, né? Os textos que o MEC coloca lá para vocês. É super importante a leitura. E terceiro, vocês vão associar o tema e os textos motivadores aos conhecimentos que vocês têm, tá bom? Aquilo que você viu, aquilo que você ouviu. Depois que você associar esses 3 fatores, aí sim você vai criar uma tese, tá? A tese, ela não é nada mais nem nada menos do que a sua opinião. É a sua opinião sobre aquela problemática. Mas a nossa opinião, ela não é formada do nada, gente. A nossa opinião, ela é formada a partir do que a gente conhece e do que você vai receber de informação lá no momento da prova, tá bom? Para você montar uma frase na qual você possa expressar a sua opinião sobre aquele dilema, aquela problemática que o Enem apresentou, certo? Existem 2 tipos de tese na primeira divisão, assim, ela explícita e ela implícita, certo? Às vezes, nós vamos ver textos 1000 com tese explícita, aquela em que fica claro ali realmente, né, em uma frase, a opinião do escritor. Há outros momentos que nós vamos ver textos com tese implícita, onde a gente lê o parágrafo inteiro e a gente entende a opinião que a pessoa está defendendo, tá bom? Mas, ou direta ou indireta, tem que ser clara. O leitor precisa entender o que você está pensando. Segundo, essa tese deve ser iniciada por marcadores de opinião. Professor, o que são marcadores de opinião? Há palavras na língua portuguesa que nós usamos
para marcar a nossa opinião. Essas palavras, elas podem ser verbos, elas podem ser adjetivos, elas podem até ser advérbios. Elas ajudam a mostrar a nossa maneira de pensar. Olha só, gente, quando eu digo, por exemplo, vou só criar um número aleatório aqui para vocês entenderem. Eu digo que 3% das pessoas não gostam de sanduíche. Não fique revoltado, foi um dado aqui da minha cabeça. 3%. Quando eu digo que 3% não gostam de sanduíche, veja, você tem um dado, você não tem o que eu acho sobre isso. Mas se eu disser 3% das pessoas, infelizmente, não gostam de sanduíche, o que é que você entende? Poxa, que a minha opinião, eu estou gerando uma opinião e nesta opinião eu acho que é infelizmente porque essas pessoas deveriam gostar de sanduíche. Não fique com fome, não vai comer, preste atenção na aula que não terminou. O tema, né, ele precisa ser transformado em uma problemática. Então, essa problemática é você identificando para poder montar a sua tese. Então, vamos lá? Tese clara, com marcadores de opinião e, sim, problematizada. O tema do Enem em si, ele já é um problema. E você precisa se posicionar em relação a este tema, tá bom? Ok? Olha só, vamos ver um exemplo? No Enem 2021, o tema foi a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Com os textos motivadores, ficou claro que muitos brasileiros ainda não possuem registro de nascimento. Os textos mostravam esses dados e também as consequências de não possuir esse documento aí. A ideia é como montar uma tese a partir desse tema. Primeiro, eu preciso problematizar. Invisibilidade. Poxa, as pessoas são invisíveis, invisíveis para a sociedade, invisíveis diante dos seus direitos. Então, eu preciso primeiro entender qual é o problema. O problema é pessoas sem registro civil têm outros direitos revelados, né? Desvelados, na verdade. Ela tem direitos que ela não consegue acessar, como o texto motivador mostrava, direito a se matricular na escola, direito a emprego, né? E outros benefícios sociais, tá? Então, ela precisa do registro de nascimento. Ok, a galera viu o tema, leu os textos motivadores e montaram teses. Olha só os exemplos. Primeiro, é imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. O aluno que criou esta tese, ele trouxe marcadores de opinião. Ele disse que é imprescindível. Anote aí no seu caderno. Imprescindível é importante. Imprescindível é aquilo que eu não posso abrir mão. Então, é imprescindível compreender quais são os impactos gerados, quais são as consequências. Ficou legal, hein, gente? Olha o segundo exemplo. Torna-se notório que a garantia aos principais instrumentos de validação pessoal enfraquece problemáticas estruturais na totalidade de Tupiniquim. Primeiro eu quero te contar que Tupiniquim é reconhecido como sinônimo de Brasil. Então é uma maneira de você não repetir a palavra Brasil e de chamar a atenção do corretor aí para o seu texto, tá? Ele também usou marcadores de opinião. Ele disse, torna-se notório, é notável, é visível que a garantia que esses instrumentos de validação, como o registro civil, eles garantem, se não acontece essa garantia, outras problemáticas que já existem na sociedade brasileira, elas acabam sendo reforçadas, tá? Outra tese para vocês verem um exemplo. A invisibilidade intrínseca, a falta de documentação pessoal, distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Primeiro, professora do céu, o que é intrínseco? Intrínseco é próprio, ligado, tá bom? Então, essa invisibilidade ligada à falta de documentação, ela afasta os brasileiros dos seus direitos previstos na Constituição. Ai, professora, precisa enfeitar tanto? Gente, na verdade, no Enem, vocês vão usar a linguagem que vocês tiverem, aquilo que vocês aprenderam. Mas se esforce, porque você ainda tem tempo para você administrar uma linguagem mais formal, porque o critério da competência 1 é linguagem formal, tá bom? E para fechar o exemplo de tese, temos, nota-se ainda, a invisibilidade associada ao acesso das pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. Ou seja, ele está falando que esse problema acaba não sendo visto por vários setores, tá bom? Enfeitou, né? Ficou bonitinho, usou marcadores, tá bom? Essa é a ideia para você montar uma tese. Uma dica que eu sempre dou para quem está iniciando é você usar a expressão eu acho que
e aí você coloca a sua tese. Só que na hora de você levar para o seu texto, você apaga essa parte, eu acho que, e escreve apenas o que de fato você conseguiu produzir do que você leu, do que você compreendeu, tá bom? Veja nos exemplos que quando você evolui mais um pouco, vamos dizer assim, esse macete de entrada, ele muda. Tem gente que coloca nota-se que, é notório que, é imprescindível compreender, como vocês viram no exemplo, né? Então são palavrinhas que ajudam você a introduzir aí a sua tese, tá bom? Gente, eu vou só mostrar para vocês uma imagem de um texto 1000. Não se preocupem, a gente não vai ler assim, é só para vocês visualizarem. Esse texto é da Daiane Souza, ela tem 20 anos, mora lá em Limoeiro. Ela fez nota máxima na redação do Enem. Pontos que eu quero destacar com você, você vai anotar no seu caderno. Letra pequena, anotou? 4 parágrafos, anotou? Aí você vai fazer paragrafação. Professor, o que é isso? Calma, você já fez isso na vida. Tua professora já ensinou, teu professor já ensinou. Paragrafação é aquele espaço que você deixa para iniciar parágrafo, tá bom? Tenta alinhar isso, tá? Não deixa 2 dedinhos não, meu filho. A sua professora que ensinou para você que você ia usar 2 dedinhos, ela fez isso no 2º ano do ensino fundamental. Olha os seus dedinhos. Você cresceu e o dedo também. Deixa só um que tá de bom tamanho, tá? Esse é o visual da redação. Olha só a introdução da Daiane. A Daiane introduziu a tese dela nessa introdução. Primeiro ela fala de Vidas Secas, que é uma obra incrível, tá? Vidas Secas. Você que está terminando o terceirão, deixa eu te contar, na tua escola provavelmente tem esse livro, a versão de teatro, então aproveite. Tem filme também, é de 1946, não tem os efeitos da Marvel, então você decide se quer assistir, mas é muito bom também, tá? Em Vidas Secas é retratada a história aí do Fabiano e dos seus 2 filhos. É Fabiano, sim, a Vitória e os 2 filhos dele. Só, gente, que Fabiano não coloca o nome nos filhos. Ele chama de filho mais velho e filho mais novo, tá? E acaba sendo, na literatura, um exemplo de como as pessoas sofrem essa invisibilidade, né? Aí vocês vão perceber que a escritora Daiane colocou da seguinte forma: ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se ainda a invisibilidade associada ao acesso das pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. Se você está atento, você percebeu que a tese da Daiane aí foi lida lá no nosso exemplo, né? A Daiane, ela tirou 1000, essa introdução foi muito bem feita, e se você tem curiosidade para aprender um pouco mais sobre introdução, será na nossa próxima aula, tá bom? Então, já passa para a próxima aula aí, faz anotações, revisa, que eu vou tentar te ensinar aí como você vai colocar isso na prática, tá bom? A nossa aula, ela está salva lá na plataforma Eduque, tá bom? Então, você visita lá para revisar e para você aprender um pouco mais. Já estou ansiosa pela nossa próxima aula. Até lá!